E a religião sempre teve a tendência de tentar ou explicar, ou de alguma forma, vamos usar uma expressão assim meio estranha, mas domesticar Deus. Domesticar Deus. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja o tipo, o conceito de divindade que existe na cabeça daqueles que conduzem a religião, a tendência da religião é tentar explicar, vamos dizer, eu usei a expressão domesticar e vocês já vão entender por quê. Domesticar Deus. As religiões voltadas para a magia, para o esoterismo, elas, muito costumeiramente, elas celebram rituais para ou satisfazer, ou amansar, ou bajular a divindade ou as divindades que são cultuadas ali. Seja uma religião, geralmente as religiões de magia são religiões ou politeístas, ou acreditam em diversas divindades, ou acreditam em energias, em forças, não é? Que povoam o universo, e aí para fazer essas forças, energias voltarem a favor, se voltarem a favor, ou se tem uma outra maneira de pensar, se acha que as divindades podem ficar muito furiosas, as entidades, os seres espirituais podem ficar aborrecidos se não forem devidamente bajulados, se faz alguma coisa, mas seja pelo lado da da palavra mágica, do ritual mágico, seja através da oferenda, isso são maneiras de tentar de alguma forma administrar a ação da divindade. Era assim, por exemplo, na época da Bíblia, nos povos politeístas. Isso acompanha a história até hoje. Na antiguidade era comum, hoje não. A nossa cultura contemporânea, a cultura mais moderna, aboliu isso. Eram feitos os próprios sacrifícios humanos na tentativa de aplacar a ira dos deuses. Às vezes a gente olha, a gente assiste os filmes que falam de algumas civilizações da América, na América, que sacrificavam pessoas ainda, é o caso dos astecas. Enfim, tudo aquilo sempre foi tentativa de domesticar os deuses. Mesmo a uma mentalidade mais desenvolvida, vamos dizer assim, mais evoluída, existe essa inclinação. Existe essa inclinação de tentar virar a divindade a nosso favor. Mas a Bíblia mostra uma realidade bem diferente. Eu me lembro, quando li as Crônicas de Nárnia, não sei quantos aqui leram as Crônicas de Nárnia, que viraram alguns filmes, não é? Um conjunto de histórias do C.S. Lewis, deliciosa leitura. Se você nunca leu, está perdendo. Se você só assistiu o filme, aconselho que você leia, porque geralmente os livros são muito melhores que os filmes. Mas eu me lembro o que um dos personagens falava a respeito do grande leão Aslan, que é o símbolo, que é a representação de Jesus Cristo na história. Aslan tinha o hábito estranho de vez em quando, no meio da história, desaparecer, sumir. E as pessoas o procuravam, não sabiam onde ele estava. E um dia, uma pessoa diz para os personagens que, eram os irmãos Edmundo, Lúcia e... Alguém lembra de me ajudar? Pedro, Edmundo, Lúcia, Pedro e... Tinha uma menina ainda. Suzy, é isso mesmo, né? Susana. Ou Susana. Estavam perplexos porque Aslan não aparecia. E aí um personagem diz assim para eles: é porque Aslan é selvagem. Aslan é selvagem, ele não é domesticado. E com essa figura bonita, o que C.S. Lewis, o autor, quer dizer é exatamente isso.
Deus não obedece aos nossos comandos. Deus é independente. Deus é autônomo. Deus faz aquilo que Ele quer. Deus é selvagem. Selvagem não no sentido de furioso, mas sim selvagem no sentido de que Ele não é um bichinho de estimação. Deus não é um Deus de bolso. Deus é realmente o dono de tudo. Se alguém tem que ser domesticado, esse alguém somos eu e você. A passagem bíblica que nós vamos ler hoje mostra um pouco disso de uma forma muito interessante. Na história de duas pessoas. Vamos logo no texto bíblico. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Você abre sua Bíblia, por favor. Enquanto você abre, eu vou lembrar a você que mesmo a religião mais nobre antes de Jesus, antes de Cristo, na verdade era o judaísmo, não há dúvida nenhuma, uma religião monoteísta bem diferente de tudo que existia naquela época. Religião construída a partir da revelação do Antigo Testamento. Mesmo ela, essa religião que era baseada nas Escrituras, na revelação de Deus, conforme o tempo foi passando, ela assumiu essa tentativa que é quase involuntária, uma tendência quase involuntária de dizer como é que Deus age. E aí, todo aquele sistema que o próprio Deus havia dado para o povo de Israel, que era a guarda do sábado, a importância do templo, as leis, o culto, os sacrifícios, né, o culto sacrificial, as pessoas que iam conduzir isso, que eram os sacerdotes. Mesmo isso tendo sido recebido de Deus, quando chegou na mão humana, as pessoas começaram a utilizar isso para tentar dizer como Deus agia. Esse foi um dos grandes problemas que Jesus enfrentou quando chegou e começou a conviver com os detentores da religião. Na sua época eram os fariseus e os saduceus também, não é? Eram grupos que, embora tivessem perspectivas um pouco diferentes, no fundo, cada um à sua moda procurava dizer para o povo o que era preciso fazer para agradar a Deus, dizer para as pessoas o que era preciso fazer para que Deus pudesse ser favorável a cada um de nós. E esse personagem dessa história, de Atos capítulo 10, era uma pessoa que havia se fascinado pela religião judaica, que era Cornélio. Eu vou ler os primeiros versículos, depois nós vamos continuar conforme fomos compartilhando, e aí depois você vai entrar na leitura. Portanto, depois que eu ler, você não vai fechar a sua Bíblia. Eu vou ler só a primeira parte da história, porque nós vamos continuar a ler adiante no capítulo 10 de Atos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, por volta das 3 da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, cidade vizinha, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência
está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então aqui está a primeira personagem da história, Cornélio, um homem que tinha uma origem politeísta, pagã. Ele era um comandante de uma parte do exército romano que estava sediado na cidade de Cesareia. Como comandante, naturalmente, a sua raiz era uma raiz romana, um povo politeísta, mas o texto mostra para a gente que ele era um homem que, apesar da sua origem, ele era um homem que estava buscando a Deus. E a busca dele era tão sincera e tão verdadeira que ele havia abandonado a sua religião e havia se tornado aquilo que naquela época era chamado de prosélito. Prosélito era uma pessoa que não era de origem judaica, mas que se convertia ao judaísmo. Como nós sabemos disso? O texto diz, com outras palavras, isso. Diz que ele era um homem temente a Deus e que fazia muitas esmolas e de contínuo orava. Essa é uma descrição de uma pessoa que era adepta do judaísmo e que desenvolvia, realizava os atos da piedade da religião judaica, além das esmolas e das orações. O texto não cita jejuns, mas eram as 3 práticas mais comuns para um bom judeu na sua devoção, na sua piedade individual. Então esse homem tinha abandonado, para ser chamado temente a Deus, quando uma pessoa é chamada na Bíblia de temente a Deus, está se descrevendo uma pessoa que não era mais politeísta, alguém que buscava a Deus com sinceridade. O texto não nos diz isso com clareza, mas esse ponto a que Cornélio havia chegado, sendo um homem com distinção no meio dos romanos, para chegar ao cargo que chegou, ele era um centurião, ele era um comandante, ele não era uma pessoa qualquer. Ele certamente passou por um processo de crise interior muito grande, para abandonar os seus deuses, a sua tradição histórica, a sua tradição familiar, onde ele foi criado, o serviço militar, onde ele subiu os cargos até chegar a ser um comandante. Ele passou por um processo de busca interior e a gente tem que admitir que foi uma revolução muito grande dentro dele. Ele, procurando, como vai dizer Paulo mais adiante, no livro de Atos, tateando, procurando as divindades, uma razão para a sua vida, encontrou no judaísmo uma mensagem mais nobre, uma religião que lhe pareceu mais coerente, mais sensata, que não era aquela loucura de um monte de deuses, mas que falava de um único Deus, Criador de tudo, Senhor de tudo, que governava sobre todas as coisas, e ele passa para o judaísmo. Eu imagino que a maneira de Cornélio viver, como um homem honrado, como um homem que buscava a Deus, descreve uma pessoa que abraça uma religião, mas que na verdade continua fazendo coisas para tentar fazer Deus ficar a seu favor. A devoção de fazer esmolas ao povo e orar de contínuo mostra alguém que, dentro da perspectiva judaica, está tentando agradar a Deus e ter Deus ao seu lado. Mas aí então acontece essa cena que a gente às vezes lê com tanta rapidez que a gente não percebe a grande revolução. Às 3 horas da tarde, portanto não é hora de ninguém estar dormindo, bem acordado, sol alto, ele tem uma visão. Ele tem uma visão. Um anjo de Deus se apresenta a ele, o mensageiro do Senhor vai até ele e chama por ele, e ele se assusta. Ele pergunta: o que é, Senhor?
E o anjo diz: as suas orações, as suas esmolas subiram a Deus. Ou seja, Deus tem visto a sua maneira de viver. Deus tem conhecimento a seu respeito. E aí acontece algo interessantíssimo. Imagino que quando uma pessoa passa por uma mudança tão intensa de tradições e se transforma de politeísta em monoteísta, é alguém que de coração acredita que encontrou Deus, que conhece uma fé adequada. Mas o que acontece é que esse anjo fala que ele deveria fazer uma coisa que ele ainda não tinha feito. Ele deveria mandar pessoas para chamar um certo homem chamado Simão Pedro, que estava numa cidade vizinha, Jope, na casa de Simão o Curtidor, para que ele viesse. E aí, essa é uma demonstração de como Deus é autônomo, de como Deus é independente, de como Deus não pode ser controlado. Eu falo isso muito para vocês e às vezes me torna até cansativo, mas eu quero pedir em nome de Jesus que vocês nunca esqueçam disso. É que nós não vivemos uma religião. Nós precisamos ver Deus não como um ídolo. Religiões criam ídolos. Nós precisamos, olhando a palavra de Deus, perceber que Deus está vivo, que Deus se move, que Deus tem vontade própria, que não pode ser manipulado por aquilo que a gente faz. Deus não pode ser subornado, não pode ser bajulado. Deus tem vontade própria. Deus é vivo, está no nosso meio. Cornélio não tinha ideia disso. Cornélio fazia as suas esmolas e as suas orações esperando agradar a Deus, e Deus estava muito atento a ele, ao ponto de dizer: Cornélio, tem algo que você precisa saber. Deus está te ouvindo, mas tem algo a mais que você precisa saber. Irmãos, as pessoas, mesmo os seguidores de Deus, cristãos, muitas vezes ainda estão viciados em procurar Deus dentro dos sistemas religiosos. Importante a gente lembrar que Deus está ouvindo pessoas que ainda não o conhecem, mas a quem Ele conhece muito bem. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que vinha falando da sua trajetória de vida em religiões afro-brasileiras e contando a experiência que estava compartilhando. Ela estava falando para mim dessas experiências, e ela falou: eu larguei isso, eu quero buscar Deus, quero conhecer Deus, quero conhecer Deus. Há algum tempo atrás nós ouvimos aqui já por 2 vezes o testemunho do nosso irmão Edson Pimenta. Ele conta que ao longo de toda a vida dele, ele procurou Deus com sinceridade de coração. Procurou Deus no budismo, e ele fazia era um temente a Deus. Procurou Deus na Umbanda, e ele fazia com toda a sinceridade. Isso sem contar a sua criação católica. Tudo feito com sinceridade. E eu repito aqui as palavras que ele gosta de usar. Ele diz assim: até que um dia eu encontrei o meu Deus vivo. O meu Deus vivo. É isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, a gente diz que a gente encontra, né? Mas é Ele que encontra a gente. Foi nitidamente o caso de Cornélio. Deus ele está muito acima dos sistemas religiosos. Nessa história nós vemos Deus providenciando meios para as pessoas que o buscam conhecê-lo de verdade. Deus está fazendo isso. Esse ano nós recebemos uma visita aqui na igreja. Numa quinta-feira nós recebemos uma família de cristãos do Egito,
alguns que estavam nesse dia, e a experiência do casal é muito interessante, porque eles conheceram a Cristo de forma diferente. Ele, como homem numa cultura muçulmana, teve a oportunidade de estudar, sabia ler, escrever, tinha a cultura, e numa determinada ocasião ele teve acesso ao Novo Testamento, e lendo o Novo Testamento conheceu Jesus Cristo. Já a sua esposa, que ainda não era sua esposa na ocasião, uma mulher no mundo muçulmano tradicional, ela não sabia nem ler, nem escrever. E como é que ela conheceu a Cristo? Não foi o seu marido que contou para ela, eles não se conheciam. Quem foi que falou de Jesus para ela? Vocês estavam aqui, lembram? Está sendo gravado, está sendo filmado, vai para a internet. Nós somos uma igreja presbiteriana e que acreditamos no que aconteceu. Ela diz que ela teve uma visão, que Jesus apareceu para ela. E só disse uma frase para ela: eu sou a porta. Ela nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha ouvido o Evangelho, mas o Senhor se apresentou para ela de alguma maneira. Não sabemos se foi, deve ter sido o próprio Jesus, pela própria expressão. Então Deus dá o seu jeito. Sabe por quê, irmãos? Deus dá o seu jeito? Porque Deus existe, viu? Deus existe mesmo. E Deus está vivo mesmo. Hoje, Deus está vivo. Do meu lado e do seu lado. Aqui no nosso meio. Deus é selvagem. Deus não pode ser domesticado. Essa é a primeiro aprendizado, e isso deve ser muito forte, muito claro para nós. Por isso que ultimamente eu tenho falado muito aqui para vocês, que vida com Deus é relacionamento entre pessoas. Pessoas humanas com a pessoa divina. Viver com Deus é um relacionamento, não é um cumprimento de tarefas, não é uma celebração de rituais, é um relacionamento semelhante àqueles que nós vivemos com as pessoas que estão ao nosso lado. Viver com Deus é uma experiência de relacionamento entre pessoas. Por isso, irmão, irmã, no seu e no meu dia a dia, nós precisamos encontrar com Deus. Viver na companhia dEle, andar com Ele, falar com Ele, calar a boca para ouvi-lo falar também. É muito desagradável conviver com alguém que só fala e não escuta. Ainda bem que Deus é tolerante toda a vida, né? Porque às vezes nós somos esse tipo de pessoa. Falamos, nos queixamos, pedimos, contamos as novidades para Deus, contamos sobre essas novidades, falamos, mas não calamos a nossa boca para ouvir Deus. É porque a gente não aguenta silêncio, né? Silêncio da coceira. A gente é alérgico a silêncio. Mas é preciso fazer silêncio também. Por isso que a gente está praticando isso nos nossos cultos aqui. Aquele tempo inicial de silêncio. Ler a Bíblia é Deus falando para a gente. E o silêncio é tentar entender o que Deus está falando para a gente. Na vida com Deus, é essa vida dinâmica. É um relacionamento vivo, de verdade. A gente não pode apalpar Deus. Só em casos muito excepcionais que se tem alguma percepção visual. Não de Deus necessariamente, né? Mas de um anjo. Isso são casos esporádicos, verdadeiros. Alguns são contados como verdadeiros, mas na verdade são até mais falsos, meio sensacionalistas. Mas há contextos em que isso é verdadeiro e em que isso é legítimo. Mas de uma forma ordinária, comum, a gente não vê Deus, não se tem visões com tanta frequência, né? Mas Deus está presente do nosso lado. Ninguém controla Deus. Como era o caso de Cornélio, que achava que tinha encontrado a religião que lhe satisfazia e que acertava a sua relação com Deus. Mas faltava alguma coisa. Então Deus manda que Cornélio vá buscar
alguém que ia falar algo muito importante. E aí então nós vamos ver essa segunda parte do texto, e agora nós vamos fazer a leitura alternando, do versículo 9 até o versículo 23, do 9 ao 23. Nós vamos alternar na leitura agora. No dia seguinte, indo eles de caminho, eles, os enviados de Cornélio, de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, um tipo de terraço, por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma como imunda e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando-lhe, indagaram se estava ali hospedado Simão, o sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Até aqui, versículo 23. A gente sabe o que acontece depois. Pedro vai à casa de Cornélio, prega o Evangelho, a família de Cornélio é impactada pela ação do Espírito Santo, e ali toda a sua casa crê no Senhor e é batizada. Mas o que queria chamar a atenção agora é a experiência de um cristão. A primeira parte da história é a experiência de um pagão convertido ao judaísmo. Um homem correto, um homem honrado, buscando a Deus com sinceridade. E Deus intervém na história, na devoção de Cornélio, para dar direção para a vida dele. Agora, o personagem é um servo de Jesus Cristo. É um judeu de sangue, porém convertido do judaísmo ao caminho de Jesus Cristo. Um homem líder, reconhecido pelos cristãos como um servo dedicado, um apóstolo de Cristo, um representante de Cristo. Pedro já era um crente bem, vamos dizer assim, bem encaminhado, porque só o fato dele estar na casa de Simão, o curtidor, o seu xará, o curtidor, já era uma demonstração que ele tinha conseguido vencer algumas barreiras culturais. Por quê? Porque curtidor é aquele que fazia peles, né? Que trabalhava com as peles para fazer calçados, bolsas, couro, e trabalhava com corpos de animais mortos. A profissão de Simão, o curtidor, era considerada uma profissão de baixa, considerada pelos religiosos como de baixa qualidade, porque a atividade dele
o tornava ritualmente impuro, já que ele mexia com peles. Já era o bastante para um fariseu, um religioso assim de quatro costados, de pedigree, né? Nem chegar perto da porta. E Pedro era crente mesmo. Pedro tinha vencido essa barreira. Estava na casa de um ritualmente imundo. Ele já deveria saber que quando Deus purifica, purifica mesmo. Ele estava bem encaminhado, mas ainda tinha algumas coisas para acertar na vida dele. Ele precisava descobrir alguma coisa. Então ele é um bom cristão, um servo verdadeiro, sincero de Jesus. Tanto que ele sobe para orar, né? Vai tirar um momento devocional dele. Ele sobe ao eirado, possivelmente um lugar que ninguém ia interrompê-lo, para fazer as suas orações, provavelmente do jeito que ele aprendeu, né? Se prostrando, voltado para Jerusalém. O fato de fazer isso não desmerece o fato de ser cristão. Ele estava apenas mantendo as posturas culturais, mas estava falando com Deus. E enquanto ele ora, acontece um fenômeno inesperado e que vai mexer muitíssimo com ele. Vai abalar as estruturas, certas concepções que ele ainda tinha dentro de si. Enquanto ele ora, ele tem essa visão desse objeto que parecia um lençol, e dentro desse lençol, que descia do céu, todo tipo de animais que Levítico capítulo 11 descreve como absolutamente impuro para o consumo do judeu. Se você ler capítulo 11 de Levítico, que é onde tem as orientações, as proibições a respeito de comida, você vai entender com bastante clareza o susto que Pedro tem quando ouve uma voz do céu dizendo: Pedro, levanta, ou seja, para de orar, mata e come. Imagina só, tudo que é impuro, ritualmente impuro. E Pedro diz assim: Senhor, longe de mim fazer isso. Eu nunca comi nada impuro. Interessante, não é? Ele, embora fosse um cristão, ainda guardava os preceitos da cultura judaica, que era muito natural. O apóstolo Paulo lá em Coríntios fala sobre isso, né? Se um acha que não deve comer aquilo, não come. Né? Se está em conflito quanto a isso, não come. O comer não vai fazer mal, e o não comer também não vai fazer mal. Então, se tem dúvida, então não come. Então era isso que Pedro vivia. E aí então a voz dá uma instrução para ele muito interessante. A voz é a voz do Senhor. Ele diz: não considere imundo nem comum, ou seja, uma coisa sem importância, aquilo que Deus santificou. Aquilo que Deus santificou. É interessante, porque Deus se mostra selvagem para Pedro, como tinha se mostrado selvagem para Cornélio. Independente, mexendo nos conceitos, mesmo do seu servo sincero e dedicado. E aí aqui, o que isso representa para a nossa vida, para a nossa experiência? Essa experiência de Cornélio nos faz entender que Deus está agindo na vida das pessoas que ainda não o conhecem, mas a quem ele conhece bem, e Deus é livre o bastante para agir fora do nosso campo de percepção. Na história de Pedro, a gente percebe que Deus também age de formas muito inéditas, surpreendentes na vida das pessoas que o seguem com sinceridade de coração e com um esclarecimento muito maior que as pessoas que não o conhecem ainda. E aí, o que eu quero falar aqui é a respeito de como a gente ora. Espero que a gente ore. Como a gente ora? Orar é um exercício bem perigoso nesse sentido, inédito. Eu entendo que a gente deveria sempre
quando ora, quando busca a Deus, a gente deve sempre guardar um espaço para o inédito. Sempre guardar um espaço para o inesperado. Porque, exatamente porque Deus não é necessariamente previsível. Eu não sei como é as suas experiências de oração. Como são as suas experiências de oração? Ou melhor dizendo, como é que o seu coração está quando você fala com Deus? Quando você conscientemente busca a Deus? Há uma canção que é muito antiga, muito conhecida. Eu já falei sobre ela no domingo passado, né? Que é aquele canto que estamos todos aqui para louvar ao Senhor. Lembra dele, né? Que diz: algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Eu não sei se a gente tem essa expectativa clara e forte e verdadeira na nossa mente. Quando você, minha irmã, meu irmão, ora, qual é o estado de expectativa do seu coração? Existe expectativa dentro de você de que Deus realmente possa falar ou fazer alguma coisa que você não espera? A sua conversa com Deus é um diálogo entre pessoas vivas ou é uma prece ao ídolo? Você percebe a diferença entre orar a Deus e fazer uma prece a um ídolo, mesmo que nós o chamemos de Jesus Cristo? Às vezes a gente ora falando com Deus, mas agindo como se Deus fosse um ídolo, ou seja, a gente ora achando que a gente pede, Deus faz assim, viu? Ou então a gente ora meio sem expectativa, não é como quem está conversando com alguém que está vivo, alguém que pensa, alguém que tem ideias, alguém que é genial, que é absolutamente criativo, que tem resposta, compreensão, solução para tudo, nem sempre as que a gente quer, mas tem. A gente ora muitas vezes como se estivesse falando com um ídolo, e a gente critica os católicos que se curvam diante das imagens. Muitas vezes na prática nós somos hipócritas, porque não temos uma estatuazinha, mas o Deus da nossa mente, na verdade, é um ídolo morto, porque a gente fala no automático, a gente não dialoga, a gente não fala, silencia, pergunta: Senhor, o que a tua palavra me diz? Me faz lembrar alguma coisa? Se eu não posso ouvir a sua voz audivelmente, se o Senhor não vai me dar uma visão, me lembre da tua resposta, da tua palavra. E aí silenciar e deixar vir à sua mente aquilo que a palavra de Deus pode trazer. E aí você lembra e diz assim: Deus, eu não tinha pensado nisso, onde é que está mesmo? Aí Deus não vai te responder. Ou você memorizou, ou você procura no aplicativo, que ajuda bastante, né? Aí você corre, aí coloca a palavra que você lembrou. Às vezes acontece comigo, eu coloco a palavra, não sei onde está a passagem, coloco a palavra no aplicativo, esse é o texto. Então, Deus, não vou ler só esse versículo não, vamos ver o que o Senhor diz na passagem toda. Essa dinâmica que a gente precisa ter nas nossas orações, é diálogo com Deus, é a oração que faz a gente conversar com o Pai, e correr para a Bíblia, e ler, e parar, e meditar, e pensar: o que isso tem a ver com a minha vida? É isso, Deus? Deixa eu ver de novo, ver o texto novamente, e de repente lá no rodapé da sua Bíblia tem um versículozinho que está ligado a esse que você acabou de ler, que Deus trouxe à sua mente, e você faz um encadeamento e vai no outro versículo, e aí Deus vai falando para você, e você vai dialogando com Deus. Irmãos, oração é assim, oração é conversar com alguém que está vivo. Como eu falei para você, Deus não é domesticável. Nas nossas orações, Deus pode,
por exemplo, falaram alguma coisa que a gente não perguntou. Foi a experiência de Pedro. Deus interferiu no momento de reflexão de Pedro, né? No momento de oração de Pedro. Você imagina só, imagina a situação. Pedro, prostrado, orando ao Senhor, de repente ele abre os olhos e vê um negócio esquisito chegando. Um objeto voador não identificado, né? É mais ou menos isso. Descendo do céu, um objeto voador não identificado. Ele vê aquilo. Imagina você diz assim, gente, uma atrapalha que eu estou orando, né? Às vezes isso acontece com a gente, vem uma passagem na nossa mente, Deus dá uma cutucada na gente e a gente começa a falar, tentando falar mais alto que Deus, né? Tentando falar mais alto que Deus. Imagina se Pedro chegasse e dissesse: sai para lá que eu estou orando, eu não quero ver nenhum OVNI no meu caminho, é o meu jeito, eu tenho que fazer desse jeito. Irmãos, muitas vezes Deus fala com a gente coisas que a gente não perguntou, e com Deus não tem jeito de dizer: Deus, não perguntei nada. Porque quando a gente faz isso, a gente perde oportunidades fantásticas de ser transformado. Você já tenta o que Deus falar para você quando você estiver orando? Não enche apenas os ouvidos de Deus. Abre o seu ouvido para ver o que Deus está te dizendo também. Vá nas Escrituras para saber o que Ele está dizendo. E Ele pode mexer coisas em você que você preferia não mexer. Ele pode fazer isso como fez com Pedro. Quando Pedro é interrompido, quando ele encontra lá com Cornélio, ele conta para Cornélio como ele ficou incomodado com essa visita de Deus. Ele conta. Veja no versículo 28. Quando ele conta como é que esse encontro, essa visão, mexeu com ele demais, com os conceitos dele. Ele está falando assim, se dirige a Cornélio e a sua família dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso ela foi chamado vim sem vacilar. Se mexeu, aquela experiência de ver a mensagem de Deus, ouvir Deus no momento da oração, de uma forma inesperada, coisa que ele não tinha perguntado para Deus, mas que Deus tinha para falar para ele, mexeu na vida dele. Foi um passo a mais de amadurecimento para Pedro, porque na cabeça de Pedro, ele jamais podia entrar na casa de uma pessoa de outra raça, né? Mas ele disse assim: mas Deus, sabe, Cornélio, Deus me mostrou que eu estava errado. Deus me mostrou que eu estava errado. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é essa experiência com Deus, de, na minha oração, não só despejar as minhas coisas para Deus, mas receber a visitação de Deus, ouvir Deus e me calar e observar e dialogar com Ele. Lá no início, ele dá uma, tenta contra-argumentar com Deus. Deus, eu nunca comi nada imundo. E Deus diz assim: não vai fazer, porque você não tem que considerar imundo o que Deus santificou. E ele diz: ok. Entendi. Depois de 3 vezes, entendi a mensagem, Senhor. Entendi. É uma nova maneira de viver. De ver as coisas, de viver. E ele vai à casa de Cornélio e Deus me ensinou isso. Essa foi a minha experiência de oração. Não é o que eu pretendia falar com Deus, mas é o que Deus pretendia falar comigo. E eu saí mudado dessa experiência de oração. Irmão, irmã, voltando àquele conceito inicial, Deus está vivo para aqueles que ainda não o conhecem, procurando e buscando as pessoas que ainda não o conhecem, mas que querem conhecê-lo, não sabem aonde, no momento apropriado. Se Deus assim quiser, vai se revelar a essas pessoas. E Deus está vivo para as pessoas que já o conhecem pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você, que mesmo estando nos caminhos de Deus, precisamos aprender a ouvir Deus para ser mudados, para ser transformados nos nossos conceitos. Com que objetivo? Para que, quem sabe, aquela pessoa que anda procurando Deus
tateando em tantos lugares, tropeçando aqui e ali, possa conhecer Deus através de você, através de mim. A gente só compartilha aquilo que a gente recebe. A gente só dá para as pessoas aquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem. E é belíssimo ver essa experiência de Pedro. Ele tem que ser remodelado por Deus no aspecto da sua vida, para que ele seja útil nas mãos de Deus, numa missão que Deus tinha para ele, para a vida de gente que estava buscando a Deus sem saber onde encontrar, achando que já tinha encontrado. Deus foi lá, Deus tratou de cutucar a vida de Cornélio, veio aqui, deu uma sacudida profunda na vida de Pedro e juntou essas duas histórias para cumprir os seus propósitos. Porque Deus é indomável. Deus é indomável mesmo. Sai daqui hoje, irmão, lembrando disso. Deus está aí, viu? Deus está à tua volta. O Senhor está à tua volta, te chamando para se relacionar sempre com Ele, para andar sempre com Ele, para viver com Ele como quem entende, quem percebe que Ele está vivo mesmo, que Ele não é o ídolo da religião protestante, que Jesus Cristo não é o ídolo da religião protestante. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Portanto, vamos abandonar a nossa vida tão cheia de deuses criados à nossa imagem e semelhança. O Deus das nossas orações mecânicas. O Deus das nossas frequências habituais aos cultos. O Deus para quem nós trabalhamos. Que piada de mau gosto é essa? Deus não precisa que trabalhemos para Ele. Porque se nós nos calarmos, Ele faz as pedras falarem, na expressão, é claro, ilustrativa de Jesus. Deus dá um jeito. Ele não precisa que nós trabalhemos para Ele. Nós trabalhamos com Ele. É com Ele. Ele trabalha e a gente segue, a gente o acompanha. Vamos sair daqui hoje lembrando disso, para as nossas orações serem mais verdadeiras e serem uma coisa, um título de um livro da Catherine Marshall, um livro muito antigo, talvez só os mais antigos, assim como eu, vão se lembrar desse título, desse livro, chamado Aventuras na Oração. É isso mesmo. Orar de verdade é entrar numa aventura que a gente nunca sabe o final. Porque Deus é criativo, é selvagem, é inédito e continua agindo, falando e usando as circunstâncias para nos conduzir no seu caminho, para que a gente possa ser útil a Ele. Então vamos fazer um exercício agora juntos? Um exercício de oração? Vamos fazer um exercício de oração? Nada, a gente não precisa ser muito inovador para que Deus seja, né? A gente só precisa parar, calar e conversar com Ele. Eu imagino que há coisas no seu coração que você tenha carregado, esteja carregando, que podem estar lhe incomodando, podem ser perguntas que você tem a fazer a Deus. Mas eu queria que a gente agora, pensando nessa experiência, essas duas experiências paralelas que depois convergem, conversarmos com Deus. Não vou lhe propor nenhum tema, não vou lhe dizer, ore pelas pessoas a quem você ama, ore se consagrando mais a Deus, ore, não. Sabe por quê? Você tem a sua caminhada com o Senhor. Ele te conhece muito bem. Ele está vivo, perto e dentro de você. Então é hora da gente dialogar com Ele. O que está no seu coração que você entende que é importante dividir com Deus? O que está dentro de você
que é tão importante você dividir com Deus, você dialogar e conversar com Ele. Então, o que eu quero te propor é esse exercício muito simples e muito verdadeiro. Converse com o Senhor agora. Tire um breve instante e converse com Ele aquilo que estiver dentro da tua alma, dentro do teu coração. Pode ser um problema muito sério, quase sem solução. Pode ser simplesmente um motivo de imenso agradecimento para Ele. Mas compartilha com Ele. Ele está vivo. Está aqui entre nós. Espere qualquer coisa acontecer. Até diferente do que você vai pedir ou vai conversar com Ele. Porque Deus não é nosso bichinho de estimação. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Os bichinhos de estimação somos nós, viu? Deus é indomável e está vivo. Então vamos orar, simplesmente tirar um tempo de silêncio e oração, derramando a nossa alma para o nosso grande e soberano pastor, pai e amigo que está aqui com a gente, nos escutando. Fala comigo.